Dali, meus brothers, e aí, vamos para mais uma? Como sempre, direto e reto. E hoje a gente vai falar sobre o seguinte, cara. Qual que é a diferença do sensor full frame, esse grandão aqui, ó, para o sensor cropado? Existem vários tipos e tamanhos de sensores disponíveis no mercado para fotografia. O full frame e o cropado APS-C são apenas dois deles, mas existe, por exemplo, o médio formato e ainda existe o micro 4/3. Mas a gente vai focar apenas nesses dois porque existem vários fatores que determinam que a indústria nos entregue esses tamanhos de sensores, mas vamos que vamos para a parte prática, que é o que interessa. A primeira coisa que a gente vai notar de diferença do sensor full frame para o sensor cropado, tá aqui o sensor exposto, é o tamanho. O sensor full frame ele é fisicamente maior que o sensor cropado. Então essa aqui é uma Sony A6300, ela tem um sensor cropado, como vocês podem ver, ó, tentando botar aqui para o foco ficar nela, tirar meu rosto, aqui, isso. Então ela tem esse sensorzinho aqui dentro dela, ó, que é o sensor crop, é um sensor menor do que dessa câmera, que é uma full frame, que é uma Sony A73. Vamos lá, foco, me ajuda, focou. Estão vendo? Essa câmera ela é mais cara, então o que isso determina? E aí você me pergunta qual deles é o melhor. E é aí que essa resposta logo de cara não existe. Depende, porque existem vários fatores que vão determinar a qualidade da nossa imagem, bem como o codec que você está processando para a imagem, se você está fotografando em RAW ou em JPEG, qual é o tipo de RAW que a tua câmera produz. Além disso, se for no vídeo, qual o tipo de compressão, se é 422, se é 10 bits. Existem várias outras correlações, várias outras informações, vários outros fatores que vão influenciar de forma direta na qualidade da nossa imagem. E não necessariamente o sensor vai nos entregar mais qualidade de imagem, ou seja, um sensor maior vai me entregar mais qualidade? Não necessariamente. Então, por exemplo, uma câmera de cinema ela tem um sensor Super 35, como de costume, um sensor menor do que o sensor full frame, do que esse sensor aqui, ó. Ou seja, agora, nesses últimos anos, que as lentes para cinema, que as câmeras para cinema estão vindo com sensores full frame. Então, não necessariamente significa mais qualidade, mas no que o sistema full frame é melhor do que o sistema cropado. Uma das coisas é o desfoque, a capacidade de desfocar o fundo. Sim, o full frame é superior ao sistema cropado. Ele vai conseguir desfocar mais do nosso primeiro plano, do nosso assunto para o fundo, para o background da nossa imagem ou até para o que tem na frente dela. Beleza? Isso é um dos outros pontos. Em qual outro ponto a full frame é superior a cropado? Na questão de baixa luminosidade, baixa luz, porque fisicamente um sensor maior vai ter mais capacidade de captura de luz, ó. Faz sentido isso para vocês? Então ela vai ter um melhor desempenho em baixa luz, levando em consideração a Sony A6300, um sensor cropado. Ou seja, com uma full frame eu posso trabalhar com ISO, por exemplo, de 6400. Se eu trabalhar com esse mesmo ISO de 6400 na cropada, eu já vou estar degradando a minha imagem. Na crop eu posso trabalhar com ISO no máximo a 3200, no máximo e já vai estar degradando a imagem. Na full frame, o ISO é 6400, eu ainda tenho uma imagem com qualidade suficiente que eu posso trabalhar, enfim, posso utilizar de forma profissional. E aí que a coisa pega, né? Se uma não é melhor que a outra, por que uma é muito mais cara que a outra? Porque geralmente o sistema full frame, que vai ter um sensor maior, ele exige lentes diferentes. Ele tem uma maior cobertura, ele tem um sensor maior, ele exige mais vidro das lentes, uma maior cobertura de vidro das lentes. Mas aí que existe outros fatores que confundem a cabeça de todo mundo, porque existe uma equivalência de distância focal, existe uma correlação de milímetros para as lentes, isso é sabido, né? Então, por exemplo, uma grande angular é uma 16-35, uma 10-18 é uma grande angular também, uma 70-200 já é uma teleobjetiva, uma lente para zoom. Então, existem números pré-determinados pela indústria, e aí que a coisa pega. Então, uma lente 16-35, que é uma grande angular para esse sensor, se eu pegar essa mesma lente 16-35, se liga nessa parada, tá? E colocar numa câmera cropada, eu não vou ter a mesma equivalência de distância focal
de milimetragem, ou seja, eu não vou ter o mesmo ângulo de abertura de visão. Então, um exemplo, tá? Se eu tiver aqui com uma 16-35, eu tenho o chamado fator de crop, fator de corte, porque esse sensor é menor do que o sensor full frame. Qual que é o fator de corte, fator de crop? É um fator de 1.5. Então eu tenho que multiplicar 16 vezes 1.5 ou 35 vezes 1.5 para saber mais ou menos a equivalência de milimetragens que essa lente full frame 16-35 vai me entregar se eu colocar numa câmera cropada, ou seja, uma lente full frame numa câmera cropada vai me dar um ângulo menor de visão. Então, para eu ter o mesmo ângulo de visão, eu enxergar a mesma angulação, exatamente o que a lente 16-35 enxerga numa full frame, eu vou ter que ter uma equivalente a uma 10-18 milímetros para uma cropada por conta do fator de crop. Então, eu saio de uma 10 vezes 1.5, seria equivalente a uma 16-15 milímetros, mais ou menos, de ângulo de abertura, ângulo de visão numa full frame. Então faz sentido? Então por isso que o mercado nos entrega essas opções, porque a full frame vai exigir lentes mais caras e esse fator de crop que acaba confundindo muita gente. Cada fabricante vai ter um formato diferente. Então, por exemplo, na Sony, lente FE é para lente full frame, bocal F. Lente FE são lentes full frame. Lentes cropadas são para APS-C. Então são formas diferentes. Então um exemplo, essa lente aqui ó, é uma 55.8 da Zeiss, feita para montagem full frame. Essa lente é uma 30mm Sigma, feita para cropada. Se eu colocar essa lente cropada na câmera full frame, vai funcionar? Vai funcionar, mas vai ficar uma borda preta aqui ó, na beira da imagem. Vai ficar uma borda preta porque não existe vidro suficiente para cobrir aquele tamanho de sensor. Eu estou tentando falar de uma forma muito simples e breve, para que fique fácil de você entender essa diferença e entender que é muito relativo. É necessário se aprofundar, entender de fato o que é necessário para ti, para que você possa fazer um investimento adequado, para que você possa de fato ter um resultado que você busca quando você gasta uma grana no equipamento fotográfico. Eu tenho câmeras cropadas e tenho câmeras full frames. Então, qual o momento, por exemplo, que uma full frame é superior a uma cropada? Pô, uma situação de baixa luz, onde eu preciso subir meu ISO. Mas em qual situação, por exemplo, uma cropada pode funcionar melhor do que uma full frame? Então, por exemplo, eu posso colocar uma lente 70-200 numa cropada, uma lente teleobjetiva. E na cropada, o que vai acontecer? Eu tenho o fator de crop. Então, na cropada, essa lente 70-200, na verdade, vai virar o quê? Uma 100mm, mais ou menos, 300mm. Eu vou ganhar mais amplitude de zoom, tendo uma qualidade incrível, tanto de vídeo quanto de fotografia. Espero que eu tenha ajudado e não confundindo ainda mais vocês e tenha ajudado um pouquinho também na escolha. Então, geralmente, as cropadas têm lentes mais baratas e mais acessíveis, geralmente porque isso é variável. Diferente das full frames que tem lentes mais caras, mas aí que a coisa muda. Por exemplo, a Fujifilm, ela só tem câmeras crop, ela não tem sensor full frame. O que ela tem depois é um sensor de já médio formato. Então, as lentes são tão caras quanto as lentes full frames. Isso vai variar bastante. Valeu? Comenta aqui no vídeo qual que você gosta mais, da full frame ou da crop. E é nóis!